Salmo 63. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo número 63. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma me sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória como divino santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então, sobre as Tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta, mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele julgar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por que essa Tua palavra é inspirada, e nós queremos pedir, ó Deus, que essa palavra inspirada possa ser aplicada pelo Teu Santo Espírito aos nossos corações, e possamos encontrar agora, Senhor, toda a nossa força voltada para Ti, toda a nossa mente voltada para o Senhor, e possamos encontrar agora todo o nosso ser centrado na Tua pessoa e na Tua glória, e nenhum outro pensamento roube a nossa atenção, mas que toda a nossa alma, todo o nosso ser deseja, Deus, agora ser edificado pelo Teu Santo Espírito. Perdoa, Deus, os nossos pecados, a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele provavelmente foi escrito pelo rei Davi numa circunstância não muito boa. Nós vemos aqui o título do salmo, a maioria das Bíblias, aliás, todas as Bíblias têm esse título, que é Salmo Davi quando estava no deserto de Judá. Esse título está no texto em hebraico, ele realmente está lá, e nos dá mais ou menos um contexto, uma situação onde o rei Davi estava, ou que circunstância gerou este salmo no coração do rei. E Davi é um homem que andou muito no deserto. Eu acho que você não gostaria de ir para nenhum deserto. O deserto é um lugar sem vida, é um lugar inóspito, é um local onde os melhores animais com que você pode brincar são serpentes e escorpiões, certo? Aí você já dá para ver que um oásis, uma sombrinha, uma rede, é uma coisa muito difícil de encontrar lá. Na verdade, é um local de intenso calor durante o dia e de frio muito intenso também à noite. Então é um local de extremas temperaturas, seja calor ou frio. É algo que você não gostaria de passar nenhum dia, férias, ou fazer um turismo por lá. E Davi frequentou muitos desertos. Geralmente Davi ia aos desertos quando ele fugia, quando ele estava sendo perseguido, ou por Saul, ou por algum dos seus inimigos. Ele sempre se refugiava para ele, era especialista, ele era quase que nativo no deserto. Ele encontrava ali em segurança, ele sabia caminhar, ele conhecia as cavernas, ele sabia por onde trilhar, quais os caminhos seguros, mas ele também sabia que lá ele podia encontrar a presença de Deus. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que os textos mais inspirados de Davi, ao meu ver, aqueles que exaltam o maior desejo, aqueles que exaltam o louvor mais profundo da parte dele,
são aqueles que foram produzidos justamente nesses desertos. Mas que foi ali onde Davi contemplou com a intensidade, a glória de Deus. Esse salmo provavelmente está falando de uma fuga do erro. E se estiver certo, a minha opinião, provavelmente é aquela fuga que ele faz quando Absalão, seu filho, quer dar um golpe de estado e tomar o trono. E ele fez. Absalão fez isso. Ele estava exilado, clamou pela misericórdia do seu pai o aceitou de volta, ele ficava lá na porta da cidade, as pessoas vinham para ter suas causas julgadas pelo rei, e chegando lá, aí Absalão chegava e dizia: mas você é um homem justo, teus negócios são regos, quem dera eu fosse o rei para julgar a tua causa, mas o rei, meu pai, não tem tempo para atender vocês. O cara, o próprio filho, certo? Lá na frente, antecipando seu pai, estava já passando a perna dele, querendo dar o golpe de estado e tomar o trono do pai. E esse homem conseguiu de uma forma tal que Davi fugiu às pressas, descalço, e quando ele fugiu com sua comitiva, para onde Davi vai? Para o deserto da Judéia. Ele vai para lá. E meus irmãos, muitas vezes nós dizemos que estamos passando por um deserto, estamos fugindo de algo, estamos passando por circunstâncias adversas, estamos passando por circunstâncias não muito favoráveis, que não estão muito alinhadas com o nosso desejo. Muitas vezes você escuta os crentes, principalmente, rapaz, eu estou passando por um deserto, olha, ora comigo. Geralmente o deserto é o sinônimo das circunstâncias adversas. E eu não sei, talvez você entrou aqui nessa manhã com alguma circunstância adversa. Talvez o nosso filho está se levantando contra você, querendo dar um golpe, mas pode estar acontecendo algo na sua vida que o incomoda, que o deixa angustiado, que o deixa inquieto, que o faz fugir da circunstância, que faz com que você tenha uma atitude, na verdade, de fuga. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez nesse deserto Deus vai se reparar uma felicidade para você. Assim como ele foi com Davi, ele é contigo também. Assim como ele se revelou ao rei, ele pode se revelar a você no meio dessa circunstância não muito desejada pelo teu coração. O rei, no outro salmo, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele sabia da presença de Deus, ele era testemunha da presença de Deus, não somente no trono, no palácio, não somente diante das vitórias militares, mas também em momentos onde sua vida talvez tivesse entendido. Eu sabia que Deus estava com ele. Eu fico olhando a experiência de Davi e a experiência de Israel. Meus irmãos, olhem, vejam o Pentateuco, vejam principalmente o livro de Números e ao relato de Moisés e Deuteronômio. Foi ali onde o povo viu talvez os maiores prodígios, os maiores sinais, os mais magníficos. O mar foi aberto, o maná desceu do céu, a água saiu da rocha, Deus guiava o povo de manhã, uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Deus fez com que grandes coisas estivessem acontecendo, provando constantemente a sua presença. Deus no deserto, naqueles 40 anos, sempre mostrou estar presente no seu povo. Também não vai ser diferente conosco, se nós tivermos também a mesma fé desse rei, de Moisés e tantos outros filhos de Deus do passado tiveram ao confiar em Deus em circunstâncias adversas. Eu gostaria de refletir sobre 3 coisas então com vocês sobre nosso deserto. O tema seria uma caminhada com Deus pelo deserto.
ansiando pela sua presença. Nosso maior desejo deve ser esse, a presença de Deus. Primeira coisa, eu gostaria que você estivesse olhando no Salmo 63, no verso 1 a 2. Se você puder também abrir sua Bíblia em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, deixar uma folhinha marcada lá, porque como eu creio que a origem desse salmo é aquela situação de fuga, eu vou voltar um pouco para lá para que nós tenhamos um plano de fuga mais detalhado. Meus irmãos, a primeira verdade é que em meio ao deserto é necessário que tenhamos o desejo de conhecer a Deus. O salmista diz aqui: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. É uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como que vem o santuário. Davi está agora num local, certo? Desprovido de qualquer conforto, desprovido de qualquer luxo, desprovido de qualquer prazer humano, mas neste local adverso, nesse local de dificuldade, nesse local onde as tribulações o perseguiam, eu disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória quando eu vi lá no santuário, lá em Jerusalém. O Senhor é o mesmo Deus que estava lá. O Senhor é o mesmo Deus que se revelou a mim lá no santuário. O Senhor também se revela aqui. Eu quero conhecer mais. Eu tenho sede de ti. Interessante no deserto, nós pensamos logo na sede da água. De água, daquele elemento que é necessário a subsistência para o nosso corpo. Se não tomarmos água, iremos desidratar, iremos logo em seguida, com o tempo, lentamente morrer. No deserto sem água, a morte, eu acho que uns 3, 4 dias, para um calor intenso, vai acontecer quase certamente para a maioria. Mas aí ele disse: Senhor, eu queria um oásis. Senhor, eu queria que o Senhor fizesse cair aqui um corpo bem geladinho. Não, Senhor, eu quero a tua presença. Eu tenho sede do Senhor. Eu tenho sede de ti. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele deseja inicialmente não as suas necessidades físicas, humanas. Ele deseja que a sua necessidade espiritual seja saciada. Isso deixa aqui que Davi buscou ao Senhor: eu te buscarei. Meus irmãos, Davi não está planejando uma aliança para saber como retomar o seu reino. Davi não está treinando o seu exército para guerrear contra o seu filho Absalão. Ele não está, na verdade, fazendo plano algum. Ele simplesmente está desejando mais Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel, você vai perceber que quando Davi fugiu, segundo livro de Samuel 15, a partir do verso 13, começa a relatar essa fuga de Davi. E eu gostaria que você olhasse no versículo 30 agora. Davi, ele está indo para o monte, ele está indo para o deserto e ele está andando pela encosta do Monte das Oliveiras. Aquele monte é onde o Senhor fez aquela oração: Senhor, se Pai, se possível, faça nesta casa. 1500 anos depois, 1100 anos depois, eu acho que Davi nunca imaginou que o seu descendente, que cumpriria a promessa da vida, estaria naquele mesmo monte, naquele mesmo local. Davi está andando pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo, chorando, com a cabeça coberta, caminhava com pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. É um momento de vergonha, de fuga, de humilhação. Então fizeram saber a Davi as notícias piores. Olha, Aitofel,
os que conjuram com Absalão. Quem é esse tal de Aitofel? Era o principal conselheiro de Davi. Se você for olhar no capítulo 16, verso 23, diz assim: era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. O principal conselheiro do rei, aquele que quando dava o conselho, Davi praticamente teria como ser na boca de Deus. O seu principal consultor está agora do lado do inimigo. Está prestando serviço àquele que deu um golpe. Está prestando serviço ao rebelde, às forças inimigas. Acho que Davi olhou assim e disse: não, agora eu estou perdido, não tem mais ninguém. Aquele que eu considerava a boca de Deus está com o meu inimigo. Mas nada disso não é. Veja o que ele faz. Versículo 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus. Meus irmãos, do deserto, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, mesmo em meio aos conflitos mais intensos, às tempestades mais impetuosas da nossa alma, é o melhor local para adorarmos ao Senhor. Davi veio adorar a Deus. O Senhor Jesus, nesse mesmo local, foi amar o Senhor, nosso Pastor. E eu e você, ao passarmos por circunstâncias como essa, devemos também desejarmos mais da presença do Senhor. E ensina o que eu tenho que aprender nessas circunstâncias. Não é muito prazeroso passar por circunstâncias adversas. Não é muito prazeroso passar pelo deserto. Não é muito gostoso passar por tribulações. Mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: se eu e você passarmos por isso, adorando a Deus, com certeza o bálsamo do Senhor será sobre nós. Com certeza o Senhor renovará os nossos esforços. Com certeza nós conheceremos mais o Senhor. Veja a vida de Jó. Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja só que qualificação de Jó tinha: homem íntegro, reto, temente a Deus que se desviava do mal. Só que todos nós sabemos a história de Jó. Aconteceram várias coisas na vida desse homem, e em alguns momentos ele chegou a questionar até o próprio Deus, até que Deus aparece no capítulo 38 por meio de um redemoinho e começa a falar com ele e começa a questionar a Jó. Então no capítulo 42 ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Quando é esse antes? Provavelmente antes de passar por todas essas circunstâncias e ter aprendido a lição de Deus. Já está dizendo: Senhor, foi bom ter passado por isso, porque agora eu te conheço. Não que eu ouvi falar, mas nos olhos que veio. É um conhecimento mais pessoal, mais íntimo. É desse tipo de relacionamento que o Senhor quer. Por isso, meus irmãos, em meio dessas dificuldades, em meio ao deserto, busque a presença do Senhor. Conheça mais Deus. Segunda coisa é que em meio ao deserto, o amor de Deus, a graça de Deus, é a nossa possessão. Salmo 63 é um texto que eu gosto muito e é traduzido de várias formas. Diz assim: Salmo 63: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os teus lábios te louvarão. Algumas Bíblias vão dizer: porque a tua graça é melhor do que a vida. Outras vão dizer assim: o teu amor é melhor do que a vida. Essa é uma palavra difícil de traduzir. Essa é uma palavra onde muita gente
não sabe exatamente como traduzir, porque ela é muito profunda e tem um significado muito amplo, mas dá a ideia do amor leal de Deus, do seu amor incondicional, que nós não merecemos, que nós não fizemos nada para conquistar, que nós não temos nenhum mérito para merecer. Esse amor que Deus dispensa, ele é melhor do que a vida. Davi não está pedindo para sobreviver. Davi não está pedindo por mais um dia de vida em meio ao deserto. Davi não está pedindo livramento de morte. Davi não está pedindo o cessamento da sua perseguição. Ele está louvando a Deus porque ele pode confiar no amor de Deus, mesmo que as dificuldades, porque Deus é bom. Não importa a circunstância que você passa, não importa o quanto sofrido seja o teu problema, o amor de Deus é fiel para com você. O seu amor leal para com seus filhos é uma característica de Deus. Tem um texto das Escrituras que diz assim: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece. Ele não muda. E Ele nos ama. E Ele vê a tua situação. Ele sabe a tormenta da tua alma. Ele conhece esse deserto que você fugiu para Ele. Ele sabe dessa dor profunda que você tem guardado, talvez só para você. O Senhor conhece. Faça como Davi, Senhor. Teu amor é melhor do que a vida. Meus irmãos, eu acho que Davi expressou isso lá no livro de Samuel 15, 26. Quando o sumo sacerdote Zadok, ele estava levando a arca da aliança e simbolizava a presença de Deus. E aí Davi diz assim: não, leva ela de volta, leva ela para Jerusalém. E se o Senhor quiser que eu a veja novamente, eu vou vê-lo. E no verso 26 diz assim: se porém o Senhor disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parece de meus olhos. Davi foi alguém que sempre confiou na bondade de Deus, no amor de Deus. Davi pecou em fazer o censo de Israel. E quando ele reconheceu o seu pecado, apareceu um mensageiro de Deus e disse: olha, você tem que agora escolher entre 3 castigos aí. Uma peste, vai matar muita gente, guerras e fome. Aí você vai cair na mão do Senhor. Prefiro cair na mão do Senhor do que na mão do Senhor de ter misericórdia. Ele sempre confiou no Senhor. Ele, até mesmo na sua própria atitude de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua falha, a sua limitação, reconhecer na verdade o seu erro, o seu pisar na bola, e saber que a disciplina de Deus seria sobre sua vida. Deus iria puni-lo pelo seu pecado. Isso é melhor que o seu imundo, é melhor que nas mãos de Deus, porque Ele tem misericórdia, Ele é compassivo, Ele é amoroso. Não estou dizendo que se você está passando por algum momento de dificuldade, seja consequência do seu pecado. Pode ser, pode não ser. Nem sempre as circunstâncias adversas são por causa do pecado. Mas se for, meu irmão, porque é melhor estar nas mãos do Senhor. Se não for, é melhor do que estar nas mãos do Senhor. Porque as suas mãos, graciosas, estão dispostas a nos abençoar. Eu fico olhando para Paulo lá em Romanos 14, 8, ele diz assim: porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, então quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele confia plenamente em Deus, porque ele sabe a quem ele pertence. Nesse momento que você talvez passa, saiba do seguinte:
o amor de Deus é a tua mão necessária. Davi não está aqui, observe você, reivindicando as promessas. Eu não sei se vocês já leram o Antigo Testamento e conhecem a história do Antigo Testamento, mas o trono de Davi tem, o reinado de Davi, é uma promessa de Deus. Davi só é rei porque Deus o escolheu. Entre todos os filhos de Jessé que passaram diante de Samuel, Deus escolheu a Davi. E Deus, no segundo livro de Samuel, fez uma aliança com Davi. E disse assim: não vai faltar descendente, o trono vai ser perpetuamente seu. E agora Davi está aqui, perdendo o legítimo do trono, perdendo a promessa. Ele não está aqui, Senhor, o Senhor não está esquecido naquele dia, lá quando eu estava no meu palácio, o Senhor mandou Natã, o profeta, para dizer que o trono era meu. O Senhor esqueceu daquele dia que o Senhor mandou Samuel me escolher. Ele não está passando no rosto de Deus, ele não está reivindicando nada, ele não está reivindicando nem sequer o seu próprio trono, que é dele por direito, é legítimo dele. Está dizendo que ele tem uma coisa muito maior que tudo isso. Ele tem uma boa Deus isso é suficiente. É mais importante que o seu trono, é mais importante que a paz. Porque a paz que Deus dá é acima de qualquer classe que possa viver. Terceira coisa, meus irmãos, é que meu deserto nós devemos entender que, apesar de não termos muita coisa atraente ou que satisfaça o nosso ser, em meio ao deserto, Deus é a nossa satisfação. Salmo 63, versos 5 a 8. Ele diz que ele começa a usar uma figura, a sua alma se fartará como de dano e de gordura, e a minha boca louvará com alegres lábios. E ele continua descrevendo uma atitude de alguém que está sendo satisfeito, fartar-se do dano de gordura, satisfazer as suas necessidades biológicas, físicas. É como se Deus, a tua presença, Senhor, é semelhante a isso. Eu me satisfaço nela. O Senhor me satisfaz. O Senhor é a minha maior satisfação em meio a essas adversidades, em meio a essa perseguição injusta, em meio a essa rebelião da qual eu sou vítima, em meio a essa circunstância diversa, onde eu e você talvez possamos estar envolvidos. O Senhor é a nossa satisfação. Somente Ele pode satisfazer a nossa alma. Somente Ele pode preencher tudo aquilo que nós precisamos. Meus irmãos, Davi expressou no Salmo 54, mesmo Davi, quando estava mais uma vez no deserto, quando ele estava em outra situação, onde ele estava agora sendo perseguido, porque alguns habitantes desse deserto chamado de Zif foram denunciar a Saul, disseram assim: não está Davi entre nós? Ele está novamente aqui no deserto, ele está novamente aqui numa circunstância de fuga, ele está novamente numa circunstância de perseguição, ele está novamente no local onde ele talvez não gostaria de estar. Mas ele diz no Salmo 54, verso 4: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustentam a vida. Ele confia, ele pode se satisfazer em Deus, porque ele sabe quem é o seu ajudador, o seu socorro. A palavra ajudador aqui da ideia de socorro, aquele que vai nos socorrer, aquele que vai nos preencher. É Deus. Meus irmãos, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 116.
Mas dá um verso que eu acho que é o verso 7 ou 8, diz assim: volta, ó minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor fez. Verso 7: volta, ó minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor fez. Aí você olha assim e diz assim: muito bom dizer isso. Mas se você for ler os primeiros versos desse salmo, o salmista diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei quando me ver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. E no meio disso, verso 4, o salmista diz: então invoquei ao Senhor dizendo: ó Senhor, livra-me. Esse salmo nós não sabemos quem é o autor. É chamado de salmo órfão. Nós sabemos que é o seu pai. Sabemos que a origem está no Espírito Santo. Mas o autor humano nós não sabemos quem é. Mas esse homem que escreveu o Salmo 116 está numa circunstância bem parecida com Davi. Ele está encontrando na pessoa de Deus a sua maior satisfação. Ele aquieta a sua alma dizendo: volta para o meu repouso. O Senhor te fez bem. Você pode confiar nele. Ele é fiel, ele está com você. Ele não te abandona. No tempo certo, o Senhor agirá em favor dos seus filhos. Meu irmão, talvez você entrou aqui nessa manhã passando por uma situação onde você se sente impotente, incapaz, onde talvez a tua alma está angustiada, onde há circunstâncias que você já teve perdidas porque não dependem mais de você, onde talvez você reconheceu após tantas tentativas que você é impotente para resolver isso. Eu não sei o que é que você passa, eu não sei o que é que aflige o seu coração, eu não sei qual área, talvez seja o teu deserto nessa manhã, mas eu gostaria de convidar você nesta manhã e buscar o Senhor e desejar ver intensamente a glória de Deus no deserto da tua vida. E entender que o deserto Deus permite que passemos. Geralmente é ali que se revelará como nunca acabou isso. Gostaria de convidar você a confiar que você já tem tudo que você precisa. O amor de Deus, o cuidado de você da tua vida. Gostaria de convidar você a se satisfazer na pessoa de Deus. Pedir para que sua alma volte para aquele repouso que eu nunca deveria ter saído. Porque Ele satisfaz a tua alma. Porque Ele te fez isso. Qualquer atitude diferente desta jamais trará ao nosso coração paz, mas a confusão. Qualquer atitude dessa nunca nos levará para fora do deserto, mas nos fará caminharmos em círculos, sem que jamais saiamos dessas circunstâncias. Nosso coração só encontra repouso na paz e na graça de Deus. Ele é aquele que pode nos socorrer.